Origem da Bíblia. Produção: Esdras Savioli. Reedição: J. Alencar. Que segurança temos de que a Bíblia que se encontra em nossas mãos hoje é a completa palavra de Deus? A origem da Bíblia. A Bíblia que temos hoje é um livro único e completo. Porém, para quem não sabe, ela é formada por vários livros que foram escritos e colecionados ao longo da história. Mas a questão é, quem escreveu, colecionou e definiu quais seriam esses livros? Bom, para saber mais sobre todo esse processo, nós precisamos começar falando sobre a inspiração divina das Escrituras. Deus, o autor da Bíblia, se revelou de forma especial para alguns homens durante a história e os inspirou a escrever o conteúdo bíblico. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas isso não significa dizer que Deus ditou palavra por palavra. Afinal, pela variedade de gênero, estilo e vocabulário, percebemos que durante a escrita, os autores humanos mantiveram a sua personalidade. Todavia, de forma alguma, os escritores se utilizaram de ideias, conceitos ou opiniões próprias, mas foram inspirados, ou seja, movidos pelo Espírito Santo, para utilizarem palavras aprovadas por Deus. Deus guiou e supervisionou os escritores da Bíblia para que eles, dentro das suas limitações e circunstâncias, compusessem e registrassem sem erros a sua mensagem à humanidade. Mas se os povos antigos não sabiam qual seria o desfecho da história bíblica e não conheciam a Bíblia como nós conhecemos hoje, como eles poderiam definir quais livros fariam parte dela ou não? Bom, esse processo é conhecido como a formação do cânon sagrado e, como não poderia ser diferente, contou com a providência divina em recrutar homens conscientes e piedosos para identificar e preservar os livros inspirados. No Antigo Testamento, por exemplo, após a redação de um texto inspirado por parte dos profetas, o povo de Deus reconhecia nessa obra a autoridade divina e colecionava esse conteúdo como literatura sagrada. E mesmo antes de apresentar sinais de desgaste, em virtude dos materiais que eram utilizados, como plantas ou peles de animais, o conteúdo era preservado através de cópias feitas com extremo cuidado pelos escribas. Por volta de 400 anos antes de Cristo, todos os livros do Antigo Testamento já haviam sido escritos, categorizados e agrupados segundo suas características em comum, formando o cânon hebraico. Depois disso, houve um período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, onde vários outros livros foram escritos. Dentre eles, os livros apócrifos ou deuterocanônicos, que têm sua inspiração divina rejeitada pelos judeus e pelos cristãos protestantes, mas aceita pelos católicos. Apesar de serem historicamente autênticos, inclusive em terem feito parte da Septuaginta, que foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, esses livros não fazem parte da Bíblia hebraica, pois não tiveram sua inspiração divina reconhecida pelos judeus. Verdade é que, por questões históricas e metodológicas, a Igreja Católica incluiu esses livros no seu cânon sagrado, enquanto os protestantes permaneceram com o mesmo conteúdo do cânon hebraico. Já no caso da formação do Novo Testamento, o processo foi um pouco mais complexo do que no Antigo, pois a revelação divina se expandiu por diversos povos em diferentes regiões, e já não havia um povo zeloso como os judeus que fosse responsável por colecionar esses livros. Contudo, algo que facilitou a identificação do conteúdo inspirado do Novo Testamento foi que durante a maior parte do processo, aqueles que receberam autoridade divina e foram testemunhas oculares da vida e ressurreição de Cristo estavam vivos. E foi principalmente por recomendação dos apóstolos que desde o princípio os cristãos tinham a preocupação em identificar, reunir e preservar os escritos inspirados, que inclusive serviam como base doutrinária para as igrejas. Afinal, diversos ensinamentos falsos a respeito de Jesus Cristo começaram a circular na época, exigindo que os cristãos fossem extremamente cautelosos ao receber ensinamentos e doutrinas. Sendo assim, mesmo antes da promulgação oficial do cânon do Novo Testamento, em meados do século IV, os livros inspirados já eram devidamente identificados pelas comunidades cristãs. Resumindo, a unanimidade no reconhecimento da inspiração divina da Bíblia está em 66 livros. 39 no Antigo Testamento, escrito em hebraico com pequenos trechos em aramaico, e 27 no Novo Testamento, escrito em grego. Além da inspiração e do cuidado de Deus em preservar seu conteúdo, a evidência de que a Bíblia que temos hoje, com começo, meio e fim, é a completa palavra de Deus, está também em outras 3 consequências dessa inspiração.
a unidade, a inerrância e a revelação. A inspiração divina faz com que a Bíblia, mesmo que constituída por vários livros e autores diferentes, forme uma unidade completa. Isso jamais seria resultado de uma longa e feliz coincidência, e certamente estava fora do alcance de seus autores humanos. Um exemplo dessa unidade é que, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta um mesmo e grande problema que separou o homem de Deus, o pecado, e aos poucos revela uma única e mesma solução para esse problema: a redenção em Jesus Cristo. A Bíblia toda é a palavra de Deus, e não apenas trechos isolados. Até mesmo o Antigo e o Novo Testamento, separados um do outro, não podem ser considerados como a completa palavra de Deus. E a principal implicância disso é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Toda e qualquer passagem bíblica deve ser analisada à luz de todo o restante da Bíblia. E nenhuma doutrina cristã deve ser considerada verdadeiramente bíblica até que se analise tudo o que a Bíblia inteira diz sobre ela. Outra consequência da inspiração bíblica é a inerrância. Se a Bíblia é inspirada por Deus e ele certamente não erra, logo, em seus escritos originais, a Bíblia não pode conter erros de qualquer natureza. Afinal, se existirem erros, sejam pequenos ou grandes, como podemos ter certeza de que o nosso entendimento sobre Deus, Jesus Cristo e a vontade divina estão corretos? Negar a veracidade de qualquer relato bíblico tornaria todas as outras doutrinas questionáveis. Por que então muitos encontram supostos erros na Bíblia? Simplesmente porque não entendem pelo menos 7 pontos que envolvem a literatura bíblica. O primeiro ponto é a utilização de uma linguagem de aparência para descrever certos fenômenos da natureza, como o levantar do sol ou o cair das estrelas, por exemplo. O segundo é o uso do antropomorfismo e de parábolas, que são recursos para que o homem entenda coisas espirituais através da comparação com coisas naturais. O terceiro é que, ao citar passagens antigas, a Bíblia utiliza paráfrases, sem a intenção de transcrever palavra por palavra. O quarto é que a análise de textos ou passagens bíblicas dependem tanto do seu contexto quanto de uma compreensão global de toda a Bíblia. O quinto é que ela possui algumas informações de difícil compreensão, que na verdade são fruto da nossa limitação intelectual para entender algumas verdades espirituais. O sexto é que, para transmitir a verdade, ela usa várias formas literárias, assim como linguagem simbólica e figurada. E o sétimo ponto é que a Bíblia se utiliza de métodos culturais e históricos para relatar coisas como genealogias, medidas e estatísticas, ao invés de métodos precisos da tecnologia moderna. Por essa razão, podemos afirmar que absolutamente tudo que a Bíblia diz é verdade. Não importa a forma como a Bíblia comunique algo, nos escritos originais ela sempre o faz corretamente. Por fim, por se tratar de um livro inspirado, a Bíblia tem a capacidade de revelar de forma precisa a existência de Deus, seus atributos, sua vontade, seus planos e, o mais importante, a sua relação com o ser humano. Ainda que nossa consciência acuse a existência de um ser superior e as obras da criação demonstrem que se trata de um Deus poderoso, elas não são suficientes para trazer o conhecimento necessário sobre este Deus. Diante da grande oferta de religiões pelo mundo e da carência do ser humano por algo que explique a sua existência, a possibilidade de se confundir diante de tantos caminhos a fim de encontrar a Deus é enorme. A única garantia que temos de conhecer seguramente o Deus verdadeiro é o fato de que ele optou por revelar-se a nós mediante um conteúdo escrito, do qual ele mesmo cuidou para que fosse registrado sem erros e com as palavras corretas. Nenhum outro meio, nada além da Bíblia, permite que o ser humano encontre verdadeiramente a Deus e conheça a salvação que há em Jesus Cristo. E tudo isso só é possível pelo fato da Bíblia ser um livro divinamente inspirado.